Olá pessoal, mais uma aula de Química aqui com o professor Tião, tá certo? Estamos de volta. Pessoal, nessa aula a gente vai fazer a correção dos exercícios aí sobre número de mol, tá bom? Então vamos lá, pegando a listinha de exercícios, que é essa aqui, tá? E vamos para a correção. Na primeira questão, pede para determinar o número de átomos existentes em... Aí nós temos aí, letra A, 0,5 mol de átomos de ferro. Bom, a gente estabelece uma regrinha de 3, pessoal, onde a constante é 1 mol igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. É uma constante, tá, pessoal? Isso aí não vai mudar, tá? É o valor de átomos que a gente vai ter sempre para 1 mol. E a gente vai determinar aí a quantidade de mols, né, que nós temos, ou melhor, a quantidade de átomos que nós temos em 0,5 mol. Então é uma regrinha de 3 simples, tá? Onde a gente multiplica, né, pessoal, o 0,5 pelo 6,02, tá bom? Então, o 1 você multiplica pelo x, que é igual a x. O 0,5 você multiplica pelo 6,02. Daí a gente vai ter 3,01 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá? A gente conserva a potência de 10, a gente não vai mexer com ela, tá? Conserva aí a potência de 10 elevado a 23 átomos. Esse número aqui aparece em notação científica, né? Lembrando que notação científica a gente tem aqui, né, o primeiro fator menor do que 10 e maior do que 1. E o segundo fator é uma potência de 10, tá certo? Bom, seguindo aí, letra B. A letra B está pedindo aqui 10 gramas de cálcio, tá? A gente quer determinar quantos átomos a gente tem em 10 gramas de cálcio, pessoal. Ó, a massa molar do cálcio é essa daqui, 40 gramas por mol. Beleza, então vamos ver aí, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é determinar, né, o número de mols que a gente tem nessas 10 gramas de cálcio. Eu vou utilizar essa formulazinha aqui. Número de mols igual a massa, 10 gramas, dividido pela massa molar. A massa molar foi dada na questão, tá aqui, ó, 40 gramas, tá, por mol, tá? Então a gente tem 40 gramas por mol. Bom, daí a gente vai ter N igual a 10 dividido por 40. N igual a 0,25 mol de cálcio. Então a gente tem aí a quantidade de mol de cálcio, que é 0,25 mol de cálcio. É uma questão de lógica, né? Seria realmente 1/4, né? Já que a gente tem 40 gramas em 1 mol. Então, ó, em 1 mol a gente tem 40 gramas. Em 10 gramas a gente vai ter quantos mols? 0,25 mol de cálcio, tá? Aí a gente estabelece novamente essa regrinha de 3 aqui, tá? Onde a gente tem a constante 1 mol igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Essa constante a gente viu no vídeo passado, né? O número de Avogadro. Nomezinho meio complicado, eu tenho dificuldade com o R como cebolinha, mas é Avogadro, tá? Gadro, número de Avogadro, tá? Brincadeira, tá, pessoal? Mas é porque realmente o Rzinho fica meio complicado aqui no Avogadro, tá bom? Mas tudo bem. Ó, a gente tem aqui a constante, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. E seguindo aí, a gente vai pegar esse número aqui, 0,25, e colocar aqui embaixo, né? Ó, 0,25, o número de átomos é o que a gente vai determinar, tá bom? Então a gente multiplica novamente aí, uma multiplicaçãozinha cruzada aí, né? Como numa regra de 3 simples, todos já conhecem, tá? Ó, tá aqui.
Aí vai ficar x igual a 0,25. Eu coloquei aqui novamente a multiplicação, 0,25 vezes 6,02. Vocês podem fazer isso direto, tá, pessoal? E conserva a potência de 10. 0,25 vezes 6,02 dá 1,505 vezes 10 elevado a 23 átomos. Está aqui a resposta, tá? Essa é a quantidade de átomos, tá, que a gente tem. Aí, pessoal, que a gente tem 0,25 mol, tá? 0,25 mol de cálcio, né? Que corresponde a 10 gramas de cálcio, tá? 10 gramas de cálcio é 0,25 mol, que é 1,505 vezes 10 elevado a 23 átomos. A quantidade de átomos aí é uma quantidade imensa de átomos, né, pessoal? Potência 10 elevado a 23. E a gente utiliza exatamente a notação científica para isso, né? Para escrevermos números muito grandes ou números muito pequenos. Seguindo aí, nós temos letra C. Na letra C a gente tem 128 gramas de enxofre. A gente vai fazer o mesmo processo aí que a gente fez na letra B, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o número de mols. Tá aqui, número de mols desconhecido. A massa 128 gramas e a massa molar 32 gramas de mol. A formulazinha aqui do número de mols: massa dividido por massa molar, 128 dividido por 32, número de mols, a gente tem então aí, ó, 4 mols de enxofre, né? 4 mols de enxofre. Bom, eu tenho um número de mols e a partir daí eu posso estabelecer essa regrinha de 3 simples, né? Onde eu vou ter para 1 mol, a constante aqui, ó, tenho essa quantidade de átomos, e em 4 mols basta eu estabelecer minha regrinha de 3 simples, onde eu multiplico o 4, né, o 4 aqui por esse número, tá, pela constante aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Lembrando que eu multiplico só pelo 6,02, tá? A gente conserva essa potência de 10. Multiplica 1 vezes x, tá? 1 vezes x, tá aqui, dá 4 vezes, tô fazendo a multiplicação aqui, tá? X igual a 24,08 vezes 10 elevado a 23, beleza? Bom, pessoal, a gente pode andar com a vírgula aí uma casa decimal para a esquerda, e quando eu ando essa casa decimal para a esquerda, né, eu posso acrescentar uma unidade aqui. Então é isso que eu faço, eu acrescento uma unidade no expoente, fica x igual a 2,408 vezes 10 elevado a 24 átomos. E já coloco, né, em notação científica. Tá aí, ó. Essa é a resposta aí da letra C, beleza? É isso aí, então vamos lá, pessoal, vamos seguir, tá? Façam um print aí ou revejam novamente o vídeo, deem uma pausa, anotem no caderno, tá? E vamos seguir. Vamos para a questão 2. Na questão 2, a gente tem aí, ó, o nome sal hidratado indica um composto sólido que possui quantidades bem definidas de moléculas de H2O associadas aos íons. Por isso, a massa molar de um sal hidratado deve sempre englobar moléculas de H2O. Com base nas informações desse texto, qual deverá ser a massa molecular do sal hidratado? E a gente tem a formulazinha, tá aqui, ó, tá? FeSL3H2O, beleza? E a gente tem aqui em unidades de medida de massa molar, né? A massa molar de cada um deles aqui, ó, tá? Do hidrogênio, do oxigênio, do cloro, tá? E do ferro, beleza? Então vamos lá, pessoal. É só a massa molar que a gente vai determinar, né? Então eu vou pegar aqui, ó, inicialmente do ferro, massa molar é 56 unidades, tá aqui, ó, 56 unidades, mais
Próximo aí da fórmula é o cloro. Cloro é 35,5. Então, são quantos átomos de cloro? 3. Então, é 3 vezes 35,5 mais... Aí a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Então, 2 vezes 1. Tá aqui, ó, 2 vezes 1. Tá? Mais 16, que representa 1 átomo de oxigênio. A massa molar, portanto, é 56 mais 3 vezes 35,5 dá 106,5. 2 vezes 1, 2, mais 16. Massa molar, 180,5 unidades de medida de massa molar. Tá aqui, essa é a resposta, tá bom, pessoal? 180,5 unidades de medida de massa molar. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida no PV, tá? Estou à disposição. Tá? Seguindo aí, vamos para a questão 3. A questão 3, pessoal, ela pede para calcular as massas molares. Aí a gente tem algumas substâncias aqui. Tá? Foi dado, né, os átomos que compõem essas substâncias com suas respectivas massas, né? 12 do carbono, 1 do hidrogênio, 16 do oxigênio, 39 do potássio, 56 do ferro, 14 do nitrogênio. E a gente tem a glicose aqui, né? C6H12O6, que a gente vai determinar a massa molar seguindo esse mesmo processo aqui, tá? Sabendo que esse númerozinho pequeno aqui indica a quantidade de átomos de carbono. Então é 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes o oxigênio é 16, está aqui 6 vezes 16. Daí massa molar igual a 6 vezes 12, tá? 72, 12 vezes 1, 12, 6 vezes 16, 96, 180 gramas por mol, tá? Já que não aparece aqui a unidade de medida, supõe-se que seja grama por mol, tá ok? Então, em 1 mol, tá, de glicose, a gente tem 180 gramas dessa substância, beleza? Então, seguindo aí, a próxima substância é o ferrocianeto de potássio, né? Ferrocianeto de potássio, tá aqui K4FCN6, né? Vamos lá, vamos montar aqui novamente, né? Processozinho para determinar a massa molar. 4 vezes, primeiro é o potássio, né? Tá aqui 39, 4 vezes 39. O ferro é 1 átomo de ferro vezes, poderia ter colocado direto só o 56, não tem problema nenhum. E tá aqui o 6, né? Fora do parênteses, mostrando que nós temos 6 átomos de carbono, 6 vezes 12 e 6 de nitrogênio. Beleza? Daí a gente tem massa igual a 4 vezes 39, pessoal, 156, mais 56, mais 6 vezes 12, 72, mais 6 vezes 14, 84. Efetuando a soma, a gente tem 368 gramas por mol, tá? Então, em cada mol, né, em cada quantidade, aquela lá 6,02 vezes 10 elevado a 23, né, que é a quantidade de átomos que a gente tem em 1 mol, né? Então, em cada mol a gente tem 368 gramas de ferrocianeto de potássio. Beleza? Então tá. Seguindo aí, vamos para a próxima substância, que é a sacarose, tá? C12H22O11. Massa molar 12 vezes 12 mais 1 vezes 22. Poderia ter colocado aqui o 22, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Mas como eu estava fazendo o processo aqui, né, poderia ter colocado 22 vezes 1. 22 é a quantidade de átomos de hidrogênio que a gente tem na sacarose, né? Mais 11 vezes 16. Eu inverti aqui também, estava colocando primeiro, né, a quantidade. Não, aqui está certo, né?
11 é a quantidade de átomos de oxigênio, vezes 16, que é a massa molar do oxigênio. Tá certo? Daí a gente vai ter, só invertir aqui, tá pessoal? Poderia ser 22 vezes 1, que de uma forma ou de outra vai dar 22 mesmo. 12 vezes 12, 144, vezes 22, mais 176. Somando tudo aí dá 342 gramas por mol. Essa é a massa molar da sacarose, certo? Então vamos para frente, pessoal. Vamos para a questão 4. Na questão 4 a gente tem aí, ó, qual a massa de 2,5 mol de ácido sulfúrico, tá? H2SO4. E foi dado também aí a massa molar em unidades de medida, do oxigênio 16, do enxofre, né, 32. Bom, vamos lá. 2,5 mol é o número de mols, né? A gente tem então que determinar a massa molar. Na verdade, a gente quer encontrar essa massa aqui em gramas, tá bom? Quantos gramas a gente vai ter em 2,5 mol de ácido sulfúrico? Bom, 2 vezes 1, 2 é a quantidade de átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre, tá aqui, e 4 de oxigênio, tá? 4 vezes 16, tá aqui, ó, 4 vezes 16. Dá 2, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 32, 32, 4 vezes 16, 64. Efetuando a soma, 98 gramas por mol. Tá aí 98 gramas por mol, tá pessoal? Seguindo, aí na questão 4 ainda, a gente vai para a formulazinha aqui, ó. N igual a massa dividido por massa molar. Número de mols igual a massa dividido por massa molar. Então vai ficar 2,5, tá? E a gente vai encontrar a massa aqui, né? A gente estabelece uma regrinha de 3 também aqui, onde eu multiplico, né, esse 2,5 pelo 98, e aqui é como se a gente tivesse um umzinho, tá pessoal? Se multiplica 1 vezes m, então a massa é 245 gramas. 2,5 vezes 98 dá 245 gramas. É essa a resposta aí da questão 4. Beleza? Então a gente tem, ó, a pergunta é: qual a massa de 2,5 mol? A massa de 2,5 mol de ácido sulfúrico é 245 gramas. Bom, a questão 5 aí a gente tem um número de mols de carbonato de cálcio, né? Tá pedindo, a questão pede o número de mols, tá? E a gente tem uma massa imensa aí, 2.000 kg desse sal, tá bom? A gente também tem a massa molar, né, do carbono, ou do cálcio, do carbono e do oxigênio, né? Então a gente vai ter, primeiro a gente transforma isso aqui, tá pessoal? Primeiro a gente transforma esses 2.000 kg só em gramas. Como é que eu faço para transformar? Multiplica por 1.000, né? Você multiplica isso aqui por 1.000, já que em cada quilograma, né, em cada quilograma a gente tem 1.000 gramas, então 2.000 vezes 1.000, que dá 2 milhões de gramas, né? 2 milhões de gramas aí, 2 milhões de gramas. Ou grama, né, pessoal? Muita gente chama a grama, não é a grama. A grama é aquele matinho, né, lá, aquele a plantinha, né? E a unidade de medida é o grama, tá certo? Então a gente tem 2 milhões de grama. A massa molar é 40, que é a massa molar do cálcio, mais 12 do carbono, mais 3 vezes 16, são 3 átomos de oxigênio vezes 16. Daí a gente vai ter
40 mais 12, já posso somar aqui porque não envolve a multiplicação. 52 mais 3 vezes 16, 48, que dá 100 gramas por mol. Então, em cada mol a gente tem 100 gramas, tá certo? E a gente tem aí 2 milhões de gramas. Quantos mols a gente vai ter? Então, vamos ver aqui, ó. Número de mols é 2 milhões, né? 2 milhões dividido por 100. Pode só cortar os zeros, ó. Vai sobrar aí, pessoal, 20 mil mols, tá? Então a gente tem 20 mil mols, tá? 20 mil mols de carbonato de cálcio em 2 milhões de gramas. É um número grande, mas é isso mesmo, tá? A gente tem isso aqui, 20 mil mols de carbonato de cálcio em 2 milhões de gramas, beleza? Então, fechou aí, tá, pessoal? A correção dos exercícios, a gente segue aí com equação de Clapeyron, né? Clapeyron. Onde a gente vai estar vendo aí, tá? A gente vai continuar trabalhando com o número de mols, só que a gente vai continuar trabalhando aí com essa equação, que também é conhecida como equação geral dos gases, tá? Então, beleza, pessoal? A gente segue aí com um outro vídeo, tá? Na próxima aula. Falou!